Olá! Hoje vamos trabalhar com polaridade e solubilidade, a partir dos conceitos que trabalhamos nas nossas últimas aulas, que foi a respeito, então, de geometria e as teorias que envolvem, então, a formação dos compostos covalentes, polares e apolares. A polaridade, então, está relacionada com a densidade eletrônica, que envolve, então, os átomos que fazem parte da molécula. Aqui nesse exemplo, por exemplo, o hidrogênio com ácido, com o cloro, produz então ácido clorídrico. O hidrogênio, pelo fato de ser menos eletronegativo, ele fica com uma densidade eletrônica positiva. E o cloro, por ser mais eletronegativo, então ele fica com uma densidade eletrônica negativa. E a seta, então, em relação à densidade eletrônica, vai do hidrogênio, que apresenta uma densidade eletrônica menor, para o cloro, que apresenta, então, uma densidade eletrônica maior. Como medir a polaridade de uma molécula? Então, se usa um campo elétrico, tá? Aqui nessa primeira figura, as moléculas não estão sob a ação do campo elétrico, então elas estão desorganizadas. Quando o campo elétrico é acionado, então nós temos aqui desse lado o polo positivo, desse lado o polo negativo, então as moléculas, quando polares, elas vão se alinhar de acordo com os polos. Então, vejam que desse lado vai ser o lado negativo que vai estar, então, direcionado para o campo positivo do campo elétrico, em todos os casos, né? Então, é o lado negativo que vai estar direcionado, então, para o campo positivo do sistema. E desse lado, então, vai ser o lado positivo, de densidade eletrônica positiva da molécula, que vai estar direcionado, então, para o polo negativo do sistema do campo elétrico. Qual a relação que existe entre eletronegatividade e caráter de ligação? Então, aqui nós temos uma informação que, de acordo com a diferença de eletronegatividade, que a gente vai chamar de delta X, nós vamos ter um caráter de ligação relacionado. Então, quando a diferença de eletronegatividade for zero, nós vamos ter um caráter de ligação covalente apolar. Quando for de 0,1 a 1,6, nós vamos ter um caráter de ligação covalente polar. E de 1,7 a 13,3, então, temos um caráter de ligação iônica. E aqui os exemplos relacionados. Então, toda vez que nós tivermos moléculas homonucleares, ou seja, moléculas que apresentam o mesmo átomo, ok? Então, aqui no caso, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, para que possamos determinar o caráter da ligação, quando nós temos uma molécula formada a partir de dois átomos, por diferença de eletronegatividade, então, nós podemos observar qual é o caráter da ligação, da ligação no caso. Então, como os átomos são iguais, quando nós fizemos a diferença de eletronegatividade, 2,2 menos 2,2 vai dar 0, no caso oxigênio 3,5 menos 3,50, e no caso nitrogênio 3 menos 3, 0. Então, sempre quando nós tivermos as moléculas homonucleares, nós vamos ter essa característica que elas vão ser covalentes apolares. No caso, então, aqui do ácido clorídrico e do ácido bromídrico, então, fazendo o cálculo da diferença de eletronegatividade, o hidrogênio, então, 2,2, menos, então, a eletronegatividade do cloro, que é 3,1, nós vamos ter, então, como resultado dessa soma, 0,9, tá? Então, se encontra nessa faixa de diferença de eletronegatividade, portanto, a ligação, então, entre o hidrogênio e o cloro no ácido clorídrico, ela é polar. O mesmo ocorre com o ácido bromídrico, onde nós temos, então, uma diferença de eletronegatividade entre os átomos presentes de 0,7, que também caracteriza como sendo uma ligação covalente polar.
E por último, então, nós temos aqui mostrando a diferente eletronegatividade, no caso, o cloreto de sódio. Então, vai ser 2,2. Então, fica classificado nessa faixa, então, de diferente eletronegatividade como um caráter de ligação iônica. E no caso do fluoreto de lítio, nós vamos ter um valor de diferente eletronegatividade de 3, que também caracteriza como uma ligação iônica. Tá? Então, aqui nós temos os valores, os átomos com as suas respectivas eletronegatividades, de acordo com os valores da tabela periódica. Então, aqui só para reforçar a relação entre a eletronegatividade e o caráter de ligação. Então, toda vez que os átomos são iguais, nós vamos ter, então, uma diferença de eletronegatividade zero, o que, então, caracteriza como sendo uma ligação covalente apolar. Quando eles forem diferentes, aqui no caso, o valor é 1,8, nós vamos ter um caráter de ligação polar. Aqui nesse caso da água, tá? Onde nós temos uma diferença de eletronegatividade entre oxigênio e hidrogênio de 1,3, nós vamos ter um caráter de ligação covalente polar. E no caso do OF2, nós temos um valor de diferença de eletronegatividade 0,5, o que caracteriza uma ligação covalente polar. E aqui uma observação, toda vez que nós tivermos uma ligação homonuclear, lembrando que homonuclear são aquelas moléculas que apresentam átomos iguais, o valor da diferença vai dar zero, portanto, a ligação vai ser covalente apolar. Quando ela for heteronuclear, ou seja, entre átomos diferentes, a diferença de eletronegatividade vai ser maior do que zero, portanto, a ligação vai ser covalente polar. Nós temos alguns exemplos aqui. Então, hidrogênio, que nós já vimos, então, que ela é apolar, né, uma molécula apolar. A geometria, então, nesse caso, da molécula de hidrogênio vai ser linear. E o momento dipolar, né, representado, então, cuja unidade é o debye, né, e o símbolo do momento dipolar é o Mi, vai ser zero. No caso do ácido fluorídrico, a geometria é linear, o momento dipolar, então, é 1,91 debye, né? Então, esse valor ele é medido naquele sistema que eu comentei com vocês anteriormente, né? Onde é colocado num campo elétrico e se mede, então, essa quantidade de energia, então, relacionada com o momento dipolar. No caso do ácido clorídrico, a geometria é linear também, e o momento dipolar vai ser 1,03 debye. O ácido bromídrico, linear também, o momento dipolar 0,79 debye. A água, então, tem uma geometria angular, cujo momento dipolar, então, é 1,87. O ácido sulfídrico vai ser angular, vai ter exatamente a mesma geometria da água, vai ter um momento dipolar de 1,10. A amônia tem uma geometria piramidal e apresenta, então, um momento dipolar de 1,46. E o dióxido de enxofre vai apresentar, então, uma geometria angular e momento dipolar de 1,60. Como é que a gente faz, então, para determinar a polaridade de uma molécula quando nós temos mais de 2 átomos envolvidos? Então, nós vamos fazer essa determinação a partir da soma de vetores, tá? Então, nós vamos verificar aqui, eu coloquei os valores de eletronegatividade novamente, né? Do carbono e do oxigênio. Então, o carbono tem eletronegatividade 2,5, o oxigênio 3,5. Então, o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Então, o que vai acontecer com o momento de dipolo, no caso? Então, o carbono, pelo fato de ser menos eletronegativo do que o oxigênio, tá? O vetor vai no sentido do carbono para o oxigênio, produzindo o vetor μ1. E, nesse caso, o outro vetor do carbono para o oxigênio, então,
produz o vetor Mi2. E o vetor resultante, o Mi resultante, vai ser a soma de Mi1 mais Mi2. Tá? Então, aqui nós temos Mi1, Mi2, que são exatamente iguais, mas estão em direções diferentes. Tá? Então, quando se faz a soma, entre eles, nós vamos ter, então, um momento dipolar resultante zero. Foi disponibilizado, então, no AVA, no módulo relacionado com a polaridade, esse vídeo, tá? Caso vocês não consigam acessar por aqui, a respeito, então, mostrando a respeito de polaridade das moléculas. Um texto e um vídeo relacionado. Aqui o exemplo de algumas moléculas, de acordo com a polaridade, né? Então, no caso, o ácido clorídrico, como a gente viu, ele vai ser polar, tá? No caso do trifluoreto de boro, que apresenta uma geometria trigonal plana, ele vai ser apolar. Para o tetacloreto de carbono, tá? Então, a molécula vai ter uma geometria tetraédrica e vai ser apolar, já que os vetores vão se cancelar. A amônia, então, vai ser polar, tem uma geometria piramidal. E no caso aqui do CH3Cl, né? Então, vejam que aqui no caso do tetacloreto, todos os átomos são iguais. Aqui nessa situação, nós vamos ter o átomo de cloro, que é diferente dos outros átomos de hidrogênio, o que vai ocasionar polaridade na molécula. Então, resumindo, quando se fala em polaridade apolar e polar, nós vamos ter, quando quantidades de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for igual à quantidade de átomos iguais ligados ao átomo central, nós vamos ter um caráter de ligação apolar. Quando a quantidade de nuvens eletrônicas do átomo central, ao redor do átomo central, for diferente da quantidade de átomos iguais ligados ao átomo central, nós vamos ter um caráter de ligação polar. O que tem a ver quando se fala, então, se relaciona a polaridade com solubilidade, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo onde nós temos uma pessoa com as mãos sujas de graxa, tá? Então, a graxa, ela é apolar, tá? E depois que ela conseguiu limpar as mãos usando um composto chamado benzina, que é uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos que apresentam de C5 a C6. Então, portanto, apolar. Tá? Já que a graxa é apolar e a benzina é apolar, a benzina então vai conseguir dissolver a graxa limpando a mão. Aqui nós temos o exemplo do iodo, a molécula de iodo, tá? Então, o iodo sólido, na presença de tetacloreto, então ele dissolve, o tetacloreto dissolve o iodo, justamente pelo fato dos dois serem apolares, né? E aqui no caso posterior, nós temos iodo, o tetacloreto de carbono e água, tá? Então, nesse caso, como a água não se dissolve, ela é polar em relação ao tetacloreto e o iodo, então ela vai ficar separada da mistura, então, iodo e tetacloreto de carbono. Nós temos um vídeo para ver a respeito de como testar na prática se o solvente é polar ou apolar, tá? E em relação ao vídeo, nós vamos ter duas moléculas, né, que são tratadas, que é o tetacloreto de carbono e a água, tá? Então, lembrando que o tetacloreto de carbono ele vai ser apolar justamente porque a soma de vetores vai ser nula, tá? E a água, ela é polar porque a soma de vetores, no caso, vai ser diferente de zero. Tá? Aqui, então, um exemplo de algumas substâncias, de algumas moléculas, né? Então, o tetacloreto ele vai ser
apolar, então mostrando a soma de vetores de cada situação, né? Então, o Mi1 e o Mi4 são sempre, os vetores são, a soma de vetores é feita sempre a partir de três átomos, tá? Então, nós temos aqui, vai ser entre esse carbono, cloro e cloro, tá? Vai fazer a soma de vetores aqui. E entre esse carbono, cloro e cloro, nós vamos ter, então, entre Mi2 e Mi3, o outro vetor. Tá? Então, nessa situação, nós vamos ter uma situação semelhante à que nós vimos lá no CO2, onde nós temos os vetores no mesmo eixo, mas em direções contrárias. Então, a soma desses vetores vai dar zero. E, portanto, o caráter de ligação dessa molécula, então, vai ser apolar. No caso do metano, então, que já foi comentado a respeito no exemplo anterior, né? Aqui nesse caso, esses compostos são exatamente iguais. Aqui a única coisa que está mudando é que nessa situação nós temos todos os átomos de cloro e nessa situação do metano nós temos os átomos de cloro, então, substituídos por hidrogênio, tá? Então, fazendo a soma de vetores, como nós fizemos anteriormente, nós vamos ter uma soma de vetores zero, né? Então, caracterizando como sendo apolar essa molécula. No caso da água, então a água, o hidrogênio apresenta uma eletronegatividade de 2,2, o oxigênio 3,5, então as setas saem do hidrogênio para o oxigênio, tá? E aqui então nós temos o vetor resultante, tá? Então o vetor resultante nesse caso da molécula de água é diferente de zero, portanto nós vamos ter uma ligação, uma molécula polar, ok? Então, aqui nós temos o exemplo do hexano, que como ele apresenta na sua estrutura somente ligações do tipo carbono-carbono, carbono-hidrogênio, ele vai ser caracterizado como sendo apolar, tá? A água, então, vai ser polar. E o álcool, então, vai ser... ele vai ter uma parte da cadeia carbônica que tem carbono e hidrogênio, que vai ser apolar, e uma parte da molécula, que é a hidroxila, ou OH, que vai ser parecido com a água, então, ocasionando que nessa parte da molécula ela tem um caráter polar, né? E aí ela vai ser, então, solúvel em água. Em relação à solubilidade, qual é o motivo que leva uma substância a se dissolver em um solvente e não em outro? Tá? Então, existe uma regra de solubilidade que diz o seguinte: semelhante dissolve semelhante. Então, se nós tivermos uma mistura de óleo e água, elas não vão se misturar, já que o óleo ele é apolar e a água é polar. E quando nós tivermos uma mistura do tipo óleo e gasolina, eles vão se misturar justamente porque eles são apolares. Em relação à dissolução, nós temos, chamamos de solução o processo no qual as moléculas de solvente dissolvem as partículas do sólido, né, do soluto no caso, então mantendo-as dispersas. Tá? E esse fenômeno é chamado de solvatação. Então eu coloquei o exemplo para vocês aqui. Aqui seria o cristal de cloreto de sódio, do NaCl, ok? Aqui é a água, então a água vai se aproximar do cloreto de sódio. Então, as moléculas de água vão se aproximar pelo lado do oxigênio, para chegar até o cátion, e pelo lado do hidrogênio, para chegar até o ânion. Tá? O cátion que é laranja e o ânion que é marronzinho. E aqui nós já temos o cátion totalmente removido do retículo cristalino, assim como o cátion, o ânion também. E no final, então, nós vamos ter o cátion rodeado por moléculas de água pelo lado do oxigênio, já que o oxigênio tem uma densidade eletrônica negativa. E aqui nessa outra situação, nós vamos ter o ânion cloreto, então, rodeado de moléculas de água pelo lado do hidrogênio.
tá? E esse fenômeno, então, quando um solvente se coloca em torno de um determinado soluto, se chama de solvatação. Aqui um exemplo de solubilidade para verificar se uma amostra de gasolina está ou não de acordo com as normas da ANP, né, da Agência Nacional de Petróleo e Gás. Então, na primeira proveta, a gente tem antes da mistura, né? Então, nós temos 50 ml de gasolina e 50 ml de água, tá? Então, depois da mistura, depois da agitação, tá? O que vai acontecer? O álcool presente na gasolina, ele tem mais afinidade com a água do que com a gasolina. Então, ele vai se deslocar da gasolina para a água e, consequentemente, vai aumentar o volume de água presente, né? Já que o álcool vai migrar para o álcool vai migrar para a água ali na mistura, tá? E se observa então que o volume de gasolina diminuiu e o volume de água e etanol aumentou. Então, para se poder determinar qual é o teor, qual é a quantidade de etanol presente na gasolina, se faz uma regra de 3. Então, inicialmente, nós tínhamos 50 ml de amostra, né, de gasolina, que equivalem a 100%. Nós, então, removemos 10 ml, nós vamos ter, então, X%. Então, nesse caso, nós temos nessa gasolina 20% de etanol. É importante ressaltar, então, que a polaridade e a solubilidade sempre vão andar juntos, justamente em função da regra que semelhante dissolve semelhante. Então, quando nós tivermos uma substância polar, ela vai se dissolver, então, no solvente polar. E quando nós temos uma substância polar, o solvente ele vai ser apolar.